Eu vim de porta a porta, né, Marcelo? Eu sou um vendedor como, talvez assim, você que está ouvindo o podcast aí, vendas nasceu lá no porta a porta, né? Nasceu lá na era industrial, né? O vendedor ia levar. Eu sou um cara que nasci desse porta a porta. Pô, eu lembro de eu, muitas vezes, aí subindo porta de prédio para prospectar cliente, pegar cartãozinho de visita, vim dessa história de vendas, né? E aí depois fui evoluindo junto com a internet, com todos os conceitos de venda. Hoje você fala de venda interna, tem um conceito de inside sales que vocês têm aqui, né? Sim, e tal. sim. E várias pessoas que de repente estão vendo a gente já começaram a ir para essa venda digital. Isso lá atrás, em 2010, eu comecei esse movimento. E aí, por fim, em 2018, até 2018, eu de vendedor fui criando alguns negócios, algumas coisas, né? Eu sou vendedor na prática, mas que depois você vai ganhando alguns outros títulos, né? Aí você cria empresa, vira empresário, não sei o que e tal, mas na verdade a essência é de vendedor. Aí você vende a empresa, aí vira milionário. Mas cria empresa, vira empresário. Vende a empresa, vira milionário. Exatamente. São alguns cargos que a gente vai ganhando durante a jornada, né? Continua sendo vendedor. Vendedor, empresário, milionário. Só vai vendendo coisa diferente, né? Exatamente. Em busca do BI agora, né? Agora em busca do BI. Exatamente. A Sales Farm eu brinco, João, que é uma maratona de BI. Né? É aquela empresa que você monta com foco em fazer equity, né? Uhum. Mas aí então, 2018, eu estava lá, eu tenho uma empresa de software, que eu sou sócio dela até hoje, e nessa empresa eu tinha uma operação comercial com 200 vendedores numa estrutura de inside sales, né? De venda interna, para quem não conhece. E aí, cara, eu pensei, porra, esse modelo é tão bacana, né? Ou seja, eu posso ter gente trabalhando através da internet, vendendo, ganhando dinheiro. Como que eu democratizo isso? Porque tem uma coisa que eu acredito e falo sempre, que vendas talvez seja um dos meios mais acessíveis e democráticos para alguém mudar de vida. Para alguém conquistar coisas, né? Mas as pessoas têm preconceito com venda. Muito. Só que nesse cenário agora... E assim, ó, às vezes o comprador tem preconceito com vendas e o vendedor tem preconceito com vendas, né? Muito louco, né? Você não ouve uma mãe falando assim pro filho, como eu sonho que você seja vendedor. Na verdade é o contrário, né? Fala, se você não estudar, vai ser vendedor. Não, mas esse um castigo, uma punição. E esse problema de crença é tão forte que os empresários, muitos empresários que passaram pela nossa jornada, já tem 2.702 que passaram pelo EAG e mais um monte que acompanha a gente pela internet. Mas tem muito empresário que tem crença com venda, ele tem medo de vender. E ele não cresce porque ele tem medo de vender. Né, Marcelo? Quantas dimensões a gente já falou sobre isso? Verdade. Ó, deixa eu só voltar um passo para trás, né? Você falou que começou como vendedor porta a porta, né? Então é a origem de tudo, né? Os fundamentos vão ser sempre o mesmo. Eu li um livro uma vez sobre vendas. Eu nunca me julguei um bom vendedor porque eu não tenho perfil, né, para os follow-ups. Eu sou uma pessoa meio desorganizada para ficar fazendo follow-up em venda. Isso é importante, né? E também eu não sei se eu consigo lidar com um monte de não, né, que todo vendedor ouve, né? Mas enfim, eu estudei alguns livros, né? Li muitos livros sobre venda, e um dos livros que eu li lá atrás, no princípio, a gente tá sempre falando dos livros mais avançados, né? Sim. Mas a gente tem que ler, às vezes, quando você falou porta a porta, eu lembrei do princípio. Sabe um livro de venda que eu li? Ele é um livro muito simples, mas ele é muito simples. E ele é incrível, né? É base, estrutura, que é o maior vendedor do mundo. Você já leu esse livro, cara? Marcelo, sabe o que eu penso? Tem muita releitura, né? Ou seja, você pega muita coisa que fala no maior vendedor, são coisas que estão sendo ditas hoje com palavras diferentes, com siglas um pouco mais sofisticadas, mas muitos dos conceitos que você vê hoje funcionando estão na Bíblia, por exemplo. Né? Bíblia de vendas. Então, cara, não, quando eu digo Bíblia, é Bíblia mesmo, né? Até, e Bíblia de Vendas também, que é um livro um pouquinho mais antigo, mas eu acho isso, assim, a galera esquece um pouco... O Bíblia de Vendas é mais antigo que a Bíblia? Não. Claro que não. Tem uma pequena diferença, sabe? De uns milhares de anos. Não, assim, mas é assim, tem muito... Cara, quando pedem pra mim indicação de livro, eu indico alguns livros antigos, como, por exemplo, você pega, cara, um grande mestre da PNL aplicada a vendas ali lá de trás, que não é muito dito hoje, lá em Ribeiro, quando ele escreve lá o Comunicação Global, foi uma das aplicações práticas de rapport, de PNL em vendas, mais acessíveis. E hoje você não vê muita gente falando sobre isso. Né? Não vê mesmo. Eu, por exemplo, não conheço. Pois é, Comunicação Global, Laí Ribeiro, fantástico. O cara te ensina a ver se o cara tá mentindo pelo movimento dos olhos, sabe aquela coisa toda, mas ele aplica de um jeito muito prático, assim. Pois fez muita diferença na minha vida como vendedor. Que legal. E o maior vendedor do mundo tinha uma mensagem ali por trás. Tinha várias mensagens por trás, né? A primeira, assim, uma grande mensagem que eu guardei sobre vendas
é a questão do amor, né? Ó, falar sobre amor para falar para um vendedor, né? Aí os caras vão falar, você não tem que ter coração, né? Você tem que vender, né? Enfim. Mas ele tem a mensagem do amor, não sei se você tá lembrado disso, né? Toda pessoa que ele ia atender, ele olhava no olho da pessoa e falava, eu te amo. Né? Cara, é incrível isso. Isso foi reafirmado várias vezes por vários outros especialistas, né? Quando você pega, por exemplo, o do Mastermind, fugiu o nome agora. O Napoleon Hill. Napoleon Hill, quando ele escreve as cartas do maior vendedor do mundo, né? Que são os pergaminhos, na verdade, ele tem alguns pergaminhos voltados para isso, que ele fala assim, eu não sei se vocês sabem o método, assim, né? Para quem está ouvindo, ele ensina o método de você pegar cada carta, ler por 30 dias consecutivos, todos os dias pela manhã, para que aquilo se torne algo presente na tua vida e tal. E numa das cartas ele fala algo que vai ao encontro do melhor vendedor, que é assim, saudarei esse dia com amor no meu coração. E resumindo, ele diz assim, podem vencer todos os meus argumentos, podem vencer todas as minhas, mas nada vai contra a barreira do amor, assim, ou seja, o amor com que eu faço o que eu faço é intransponível. Ninguém consegue, ou seja, eu posso ter o dia mais difícil, o cliente mais difícil, mas, cara, se eu colocar esse amor, eu consigo superar isso. Então, assim, de novo, vai sendo dito várias vezes por... Né? Histórias diferentes. Histórias diferentes.